Então, vamos lá. Agora para a dedução transcendental dos planetas. Então, eu vou fazer algo meio ousado aqui agora. Eu vou fazer uma espécie de argumento kantiano, né? Então, um argumento sobre, partindo da nossa experiência e da aparência, e perguntando quais são as condições de possibilidade dela, para explicar por que é preciso que a experiência tem essa estrutura tendo 7 planetas, né, sendo 7 planetas visíveis. Meus pontos de partida são inusitados, são Próclo e Olavo de Carvalho, tá? São meio que inspirações por trás disso. Próclo, no comentário dele ao Timeu, ele insiste essa ideia que a luz do sol é uma luz noérica ou providente, uma luz do nous, né? Tem algumas pistas para isso no próprio Timeu de Platão. Então, por exemplo, não existe uma criação da luz a ah, partir de outros materiais no Timeu, mas o demiurgo ele mesmo de alguma maneira acende a luz do sol. Próprio diz, ele dá a sua própria luz enquanto luz, enquanto providência para o sol. Ou seja, para Próclo, a luz do sol não é apenas uma realidade perceptível, é algo que age no nosso espírito, é algo que nos causa epifanias, nos causa compreensão, né? E Olavo de Carvalho chegou a coisas semelhantes, né? Ele argumentou, né, na sua teoria da tripla intuição, que a percepção do Sol, por ser imediatamente percepção do Sol, a fonte de luz, da própria luz e do fato que estamos tendo a percepção da luz, ele é como se fosse algo que estimula a nossa autoconsciência, ou seja, a nossa razão, né? Então ele acorda a nossa razão e dessa maneira a percepção do Sol não é apenas uma percepção sensível, né? É uma atividade intelectual, né? Então esses dois filósofos concordam nisso e sugerem essa ideia que o Sol, ele não é apenas um corpo lá que poderia estar lá ou não, mas ele é uma própria imagem da providência, da razão cósmica que torna todas as coisas inteligíveis, né? Am, e sugere uma pista para entendermos qual é o papel do Sol na experiência, que é o próprio mundo perceptível, de alguma maneira, precisa conter dentro dele uma imagem da razão que o organiza, né? Mas por que a gente precisaria disso? Então, aqui está meu esboço de argumento para tal, né? Então, ah, é um argumento de por que é preciso que haja uma imagem da providência do mundo. Por que é preciso que haja algo como o Sol, né? E isso também é um argumento para a prioridade da luz, né? Lembrando que na parte sobre purificação, eu tinha dito que eu ia explicar depois de por que a luz é algo superior, né, aos outros corpos, de maneira que ser transparente, ser receptivo à luz, é, na realidade, de alguma maneira, ser aberto a uma a uma realidade superior. Então aqui a gente vai ter esse argumento. Então, a gente começa com a premissa: o mundo perceptível como um todo é imagem de algo, né, do nous, né, da própria razão, pois ele não subsiste por si mesmo. Então, isso é um argumento que pode ser desenvolvido mais, mais amplamente, mas vocês encontram, por exemplo, uma versão dele nos Elementos da Teologia, quando o Proclo argumenta que corpos não podem se voltar para si mesmos, então eles não podem ser causas de si mesmos, né? Então, tem isso nas proposições 15 a 17, e depois entre as proposições 40 a 49, né, existem ah, essas divisões, esses argumentos nos elementos da teologia. Você também, no livro quarto da do comentário Parmênides, se não me engano, há no início dele uma bateria de argumentos para a existência das formas, e um deles é esse argumento. Então, eu vou me basear nessas coisas. Claro, eu poderia ah, explicar mais amplamente, mas basicamente o mundo perceptível ele não subsiste por si mesmo, ele precisa ser causado por outra coisa, então ele precisa ser imagem de algo, né? E também que de novo, eu apelo para a teoria da causalidade
desenvolvida entre as proposições 25 e 39 ahm, dos elementos da teologia, que é resumido na proposição 35, e que causalidade de causalidade produtiva, de que A explica a existência de B, e é basicamente a relação entre um paradigma e sua cópia, né? Entre um original e sua imagem, né? Ou seja, então, como o mundo perceptível como um todo requer, né, uma causa, ele deve ser imagem de algo, esse algo é a própria razão cósmica, né, o nous. Isso é uma própria verdade do mundo perceptível. Agora, aqui vem talvez o pulo do gato, que talvez seja um pouco questionável. Toda verdade do mundo perceptível é ela mesma perceptível. Agora, por que isso seria verdade? Bem, porque é uma certa concepção de o que é o mundo perceptível. O mundo perceptível, ele não é uma coisa, né, de maneira que a gente poderia imaginar, existe um mundo perceptível aqui, e daí aqui em outro lugar tem um mundo inteligível, né, que a gente vê só com a nossa mente. Não, o mundo perceptível é tudo. É simplesmente toda a realidade, só que apreendida por meio das percepções. Se há algo, então tudo deve estar, né, perceptível, né? Deve haver uma tradução de todas as coisas no mundo perceptível, na percepção. Assim, se há essa verdade do mundo perceptível, que ele é uma imagem de outra coisa, tem que ter nele mesmo uma imagem do seu original, né? Para que a gente possa realizar, a gente possa se dar conta dessa relação de imagem-modelo, né? E como a imagem do mundo perceptível é a razão, né? Então deve haver uma imagem da razão que seria o próprio Sol, né? E, como vimos com a ajuda de Próclo e Olavo, ele, pelo jeito como ele estimula a nossa ah, consciência e a nossa autoconsciência, ele é de fato algo que ah, não é apenas algo que nos afeta perceptivelmente, mas também no nível do intelecto, né? Então, o Sol seria como se fosse a racionalidade imanente do mundo, né? Se a razão, né, o nous, é como se fosse o paradigma, o modelo transcendente para o mundo todo, o Sol seria a racionalidade imanente dele. De novo, há vários, todo elemento desse argumento poderia, como vocês viram, ser expandido mais, mas para os nossos fins, vai ficar nisso. Se pessoas tiverem interesse, eu posso dar outras aulas, sobre cada uma dessas premissas. Agora, tem um problema aqui. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui. Não, pelo menos não no chat. Ahm, o... Vamos, vamos continuar. Então, tem um problema que o Sol deve mudar, né? Então, vamos entender primeiro o que que é o nous, né? O nous é a providência, e especialmente a gente tá falando do nous do mundo, né? Então, a providência que rege o mundo, ela providência, quando a gente ouve providência, a gente imagina como se fosse um plano divino para o mundo, né? Então, ele é um plano, ele é um conhecimento, né, de como do mundo todo. Ele é divino, então ele é eterno, ele não depende dos corpos, ele existe para além deles. E ele tem um lado ativo, ele ativamente, uma providência, ela forma as coisas, né? E, quanto conhecimento, ele tem um conhecimento pleno de cada uma das coisas, né? Nada escapa à providência. Ou seja, então, enquanto imagem do Nous, o Sol deve dar a conhecer a duração total das coisas. Então, a luz solar tinha que ser algo que a sua luz ilumina não só, vamos dizer, o exterior dela, mas de uma maneira nos explica tudo que essa coisa é. E tudo que essa coisa foi, tudo que coisa será. Porém, pela mesma razão que ele é uma imagem do Nous, ou seja, uma imagem da providência cósmica, ele precisa mudar para ser causa de mudança, né? Ele precisa ter o dia e o ano, né?
e ele mesmo precisa sofrer presença e ausência. Essa troca não pode ser uniforme. O- Isso foram argumentos desenvolvidos por Aristóteles no seu Sobre os Céus, né? E o De Caelo, né, ele explica por que é necessário que haja vários movimentos celestes. Mas isso quer dizer que, para que ele seja uma imagem no sentido da providência ativa, mudando as coisas, coordenando as coisas, ele precisa sempre se mudar. Então, ele está sendo iluminando as coisas de outro jeito. Como a gente vê nessa clássica série de quadros, né, da Catedral de Rouen. E, porém, para que a sua luz seja algo que ilumine todas as fases, toda a duração de algo é preciso que, de alguma maneira, assim, o Sol se mexa para que haja né, dia e noite, inverno, primavera, verão, outono, né, para que haja mudança, e mudança ordenada. Mas, ao mesmo tempo, o estado do Sol em cada uma dessas situações, inverno, verão, primavera, noite, dia, deve sempre existir, né? Para que a gente tenha pela luz do Sol, vamos dizer, coisa iluminada pelo Sol de todas as épocas, em cada momento, né? Então, para a gente entender isso, a gente precisa de ter uma análise melhor de quais são, na realidade, os modos da luz solar, né? Aqui a gente consegue distinguir entre 7 diferentes modos de presença do Sol. Tem a presença máxima, que é o verão de dia, né? Isso seria a maior presença do Sol. E ao oposto a ele existe a presença mínima, que é o Sol no inverno de noite, né? Isso é a maior ausência do Sol. Então, agora, entre o verão e o inverno, existe, né, os equinócios. Ou seja, são os momentos em que o Sol está, ãh, vamos dizer, igualmente entre verão e inverno. E agora, porém, essa presença, vamos dizer, igual do Sol se divide em dois, porque eh, ela, de alguma maneira, ela separa os dois extremos e também une, né? Toda barreira, ela tanto separa quanto une, né? Então, essa linha traçada pelos equinócios, de igualdade, ela une os extremos e também separa os extremos. Também podemos pensar dessa maneira que a igualdade, a gente pode pensar a igualdade indo do inverno para o verão, ou pensar a igualdade indo do verão para o inverno. Hum, e daí podemos, porém, entre igualdade e extremo, há uma oposição, né? O extremo e a igualdade é uma ah, oposição, porque entre, embora a igualdade ela mesma seja, vamos dizer, uma mediação entre dois extremos, há também uma oposição entre ser um extremo e ser igual, né? Né? Então a gente precisa de presenças mediadoras entre, vamos dizer, o verão e o equinócio, né? Então, a presença mediadora máxima e a presença mediadora mínima, meio termo entre o, ah, entre ah, os equinócios e o inverno, né? E contraste, isso, então, isso tudo tem a ver com o movimento anual, mas também existe o contraste entre a presença de dia e a presença de noite. Então, também temos, vamos dizer, por assim dizer, a presença noturna do Sol, a ausência do Sol. Então, ao analisar a presença, os modos de presença do Sol, ele tem 7 maneiras pelo qual ele ilumina as coisas, 7 modos de presença, né? E a gente pode entender os 12 signos de acordo com como representando esses 7 máximos, né? Então, Leão seria a presença, ou podemos começar com Leão e Câncer, né? Que são ah, os signos do verão, né? Já explicando, levando em conta o que eu expliquei antes sobre por que o norte é associado especialmente ah, com a luz, né? Por causa da estrela Polaris e a
e a direção da órbita planetária. Então, em, em Leão e Câncer temos, vamos dizer, a presença máxima, né? Mas a presença máxima distinguida de acordo com ahm, os dois, com dia e noite. E daí a gente tem também a decrescência, né? Então a presença decrescendo de Leão para Capricórnio, né? Então, Virgem daí seria mediadora máxima, Libra igual unitiva, Escorpião já se separando, né, do ponto de igualdade, igual separativa, Sagitário mediadora mínima, Capricórnio presença mínima, Aquário presença mínima, Peixes mediadora mínima, e daí, Áries, igualdade separativa, Touro, unitiva crescente, Gêmeos, medidora máxima crescente, e Câncer, presença máxima crescente, né? Então, esses sete modos de presença acabam levando a 12 signos, porque na realidade, bem, a presença noturna, ela é como se fosse só outro lado de cada uma dessas presenças. E além do mais, a gente vai da presença máxima para a presença mínima e volta. Então a gente tem 6 vezes 12, 12, né? E dessa maneira a gente tem os 12 signos. E a isso, então a gente vai precisar de 7 modos nos quais o Sol sempre está presente. E isso, então, são os 7 planetas. E os planetas regem os diferentes coisas. Espera aí, eu percebo aqui. Bem, você pode revisar um PowerPoint 1000 vezes e ainda tem um erro. Eu empreguei uma imagem errônea aqui dos signos, que eu peço desculpas. Eu só vou ter que ver aqui rapidamente se eu tenho uma solução ou não. Tá, deixa eu ver isso aqui. Isso aqui é errado. Isso aqui. Eu vou trocar por outra imagem que está astrologicamente correta. E ahn, modificações acontecendo no meio da aula. Nunca ideal, mas fazer o quê? Aí, ok. Voltamos. Então aqui você tem os 12 signos juntos de seus planetas regentes, né? Então, vai ter os 7 planetas, cada um deles incorpora um dos modos de, ahm, de presença do Sol. O Sol, ele mesmo é associado a Leão, sua presença máxima. E a Lua, a sua presença noturna, que é Câncer. Saturno é a presença mínima, crescente e decrescente. Isso aqui, então, são os signos do inverno, né? Capricórnio e Aquário. Os, enfim, tem problemas a ser, assim, não. E daí, o modo unitivo, o modo unitivo e igual é associado a Libra, a Vênus, que rege Libra e Touro. E o modo separativo, igualitário, é associado a Marte, né? Planeta associado à separação, né? Que é que rege Escorpião e Áries. O mediador máximo, né, então o mediador entre o equinócio e o verão é Mercúrio, que rege Gêmeos e Virgem, e a mediação entre os equinócios e o inverno é feito por Júpiter, né, que rege Peixes e Sagitário.
Então, dessa maneira, os 7 planetas, a existência dos 7 planetas, é como se fosse mantém com que o Sol sempre brilha a e sempre ilumina todas as coisas, como se fosse constantemente, com sua luz, né, de dia e noite, e de verão, inverno, outono e primavera, né? Todas as luzes do sol estão constantemente iluminando todas essas coisas. Então, o sol de inverno sempre existe em Saturno. O sol da noite sempre está na Lua. O sol do pico do verão sempre está no sol ele mesmo. O sol da primavera que tem da primavera e do outono, sempre está em, em Marte hã, e Vênus, né? E por aí vai, né? Então, todos os modos do Sol sempre estão presentes no céu. E dessa maneira, a luz do Sol, ela sempre ilumina todas as coisas com todas as suas características, né? Porque o Sol, realmente, a luz solar, ela é aquilo que molda todas as coisas, tal qual uma imagem da própria providência. Hum. Poderia entrar muito mais aqui. Isso aqui tem a ver também com a teoria, vamos dizer, do Ficino, de que cada planeta emite um pneuma que forma as coisas aqui embaixo, que as coisas absorvem a pneuma das estrelas, né? Mas, de qualquer maneira, o básico aqui, se esse esboço de argumento estiver certo, a gente tem um argumento, uma razão de por que dividir o ano em 12 partes e por que atribuir essas 12 partes a 7 planetas, né? E, hã, então assim se justificam as 12 horas do dia, as horas planetárias e os dias planetários. E também na astrologia helenística tem uma técnica chamada o Senhor do Ano, né, que é para determinar para cada pessoa, assim, aquele ano de vida, qual é o planeta mais importante dos seus trânsitos. Para essa ideia que cada planeta pode ser senhor do ano, não é senão uma ideia de que cada planeta pode ocupar o lugar do Sol. Porque o senhor do ano paradigmático é o próprio Sol, né? O ano é o caminho do Sol, né? Então, essa técnica do senhor do ano mostra na astrologia helenística essa consciência de que cada planeta é como se fosse um Sol menor, né? Ou faz as vezes do Sol. Né? E dessa maneira a gente consegue entender melhor a, a maneira. E também outra coisa que Proclo diz, né? Que ele diz que o próprio Sol é a fonte de luz para todos os planetas. Comentei sobre isso numa aula sobre a tese procliana de que o Sol é rei do mundo, né? Que eu posso linkar depois. Mas, enfim, então, aqui então, temos, vamos dizer, a solução dos inimigos dos sete planetas. Eu queria só agora fazer uma pequena digressão aqui, para terminar, que podemos ver na história do pensamento ocidental uma certa revelação progressiva da centralidade do Sol e de sua superioridade em relação às estrelas fixas, né? Então, Filolau, ele já tinha essa ideia de que havia um fogo central do mundo, que seria como se fosse uma éstia cósmica pitagórica. E daí depois, nos primeiros textos astrológicos, né, de atribuídos a Hermes, Netepso e Petosiris, a gente chega nessa ordem caldaica dos planetas, que põe o Sol no centro da ordem caldaica. Depois tivemos a descoberta da precessão dos equinócios por Hiparco, que mostrou que o caminho do Sol é independente das estrelas, né? Por isso que, por exemplo, hoje em dia há mais de um zodíaco, porque onde o Sol começa seu caminho anual, né, o ponto zero de Áries, muda lentamente. Isso mostra que o Sol é absoluto face às estrelas. Depois tivemos o heliocentrismo de Copérnico, né, cujas consequências assim filosóficas e intelectuais foram tiradas por Giordano Bruno. E por fim agora, né, mais recentemente, tivemos essa ideia da relatividade que a luz ahm, a luz e a velocidade da luz seria uma espécie de medida mor. Né? Então podemos ver aqui uma certa história da revelação progressiva da centralidade do Sol, né, que desempenha e assim do papel do Sol enquanto imagem de Nus, né, que é né, o centro oculto da realidade perceptível. Então essa foi a dedução
transcendental dos planetas. Ousado, eu tive que apelar para vários outros argumentos que eu não pude desenvolver aqui, mas eu espero que isso explique então um pouco como agora eu consigo entender que haja uma divisão do dia em 12 horas uma contagem das horas em termos de 7 planetas. Tá bom? Vamos ver se vou passar aqui para ver se tem perguntas. Não, continuando. Hum, sim. Ah, e vamos continuar então. Agora eu vi que tiveram alguns comentários seus, Peter, que eu não peguei sobre Jungs. Dá para usar Jungs também. Vamos lá agora falar dos 7 hinos planetários, né?